Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Sou o pregador Osmar Eduardo. Bem-vindo ao canal Bíblia em Foco, ao qual aqui trataremos de alguns assuntos relacionados às Sagradas Escrituras. Eu espero que estes poucos minutos que estaremos aqui aprendendo juntos possa acrescentar graça e conhecimento para a sua vida e, quem sabe, até para o seu ministério. Amém? Que Deus abençoe. Então, vamos lá. Para compreendermos melhor as Sagradas Escrituras, há algo que estudamos para podermos se aprofundar melhor. O que se chama, logicamente, teologia, o que existe em diversos cursos. Mas o que quer dizer teologia? A palavra teologia deriva do grego, ou seja, primeiro, theos, que significa Deus, e logos, que significa estudo, ou seja, estudo acerca de Deus. Amém? Dentro da teologia, existe uma matéria chamada bibliologia, ou seja, estudo acerca da Bíblia. A Bíblia, para você poder compreendê-la melhor, eu sempre costumo dizer que quando você lê ela, você tem que ler ela conversando com ela, porque dificilmente, se você não conversar com ela, ela não vai conversar com você, porque assim a Bíblia, você lê ela, medita nela e ela vai falar com você. Deus fala com você através da sua palavra. A Bíblia ela demorou em torno de mais ou menos 1.600 anos até ela ser totalmente escrita. A quantidade de escritores que há desde Gênesis até o livro de Apocalipse, há um total de 40 escritores, se você for parar para fazer as contas. E eu creio que só um autor que se chama Deus. A sua composição, a Bíblia em si, ela é composta por 66 livros. Obviamente, repartida no Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia, no Antigo Testamento, ela é composta por 39 livros no Antigo Testamento e, logicamente, para completar esses 66 livros, existem 27 livros que compõem o Novo Testamento. O Antigo Testamento, desde Gênesis até o livro de Deuteronômio, essa que é a parte do Antigo Testamento, de Gênesis até o livro de Deuteronômio, que foram os livros escritos por Moisés, ela é reconhecida pelo livro da lei, ou seja, também o que se chama na teologia o Pentateuco. O que quer dizer essa palavra Pentateuco? Pentateuco vem de penta, que significa 5, e teuco, livros, ou seja, os cinco primeiros livros da Bíblia. Na segunda parte ali do Antigo Testamento, nós temos os livros históricos, que vão desde o livro de Josué até o livro de Esther. Esses são os livros que compõem os livros históricos, desde o livro de Josué até o livro de Esther. Agora também compreendemos que há também os livros poéticos ou livros de poesia, como você quer entender, que vai desde o livro de Jó até os livros de Cantares de Salomão. E para encerrar essa parte, temos os livros dos profetas. Já o livro aqui dos profetas, para nós podermos entender melhor, o livro dos profetas ele se estende desde o livro de Isaías até o livro de Malaquias. Porém, nós devemos compreender aqui algo a mais, que de Isaías até o livro de Malaquias existem algumas repartições. Quais são essas repartições? Alguns deles são reconhecidos como profetas maiores e profetas menores. Mas o porquê profeta maior e profeta menor? Será que deve ser por causa da idade? Ou porque uns eram mais ricos do que os outros? Não segue por essa linha, tá bom? Os livros dos profetas maiores e profetas menores
A característica que traz esse título para eles, quer dizer que os profetas maiores, as características deles, quer dizer que se compararmos o livro de Isaías com o livro do profeta Malaquias, é só você fazer a contagem dos capítulos que cada um tem. Se você for para comparar o livro de Isaías com o do profeta Malaquias, você vai perceber que o livro de Isaías ele contém mais escritos do que o do profeta Malaquias. Então, logicamente, por isso que são considerados profetas maiores e profetas menores, justificamente por causa desse motivo de que um tem mais escritos do que os outros. Na parte aqui do Novo Testamento, devemos entender alguns pontos aqui do Novo Testamento. O Novo Testamento, a gente pode dividir ele em 4 tópicos. Primeiro, biografia, história, doutrina e também profecia. Por quê? Aqui no Evangelho de Mateus, desde o capítulo 1, nós veremos no capítulo 1 a genealogia da pessoa de Cristo. Ou seja, desde a geração aqui no capítulo 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Isso diz no versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Então, o capítulo 1 até o versículo de número 25 vai nos contar a genealogia de Cristo desde Abraão até o nascimento de Jesus. Agora vamos analisar outra coisa, que desde o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e também João, somente João não vai ser reconhecido como um evangelho sinótico. O que quer dizer esse evangelho sinótico? Sinótico são comparações, ou seja, se vermos o livro de Mateus, Marcos e Lucas, também o livro de João vai ter essas comparações, só que devido por algumas questões teológicas que o livro do Evangelho de João, ele não vai entrar na questão dos evangelhos sinóticos. Mas o que são esses evangelhos sinóticos? Em outro próximo vídeo, se você quiser saber mais em questão disso, se você quiser me acompanhe aí no YouTube, que eu vou estar lhe explicando. Mas só um ponto que eu quero que você entenda. Os evangelhos sinóticos são comparações. E em outro vídeo eu vou estar explicando um pouquinho mais acerca desse detalhe, desses acontecimentos. Um outro ponto que eu acabei de falar aqui foi o ponto da história. Por quê? A história do Novo Testamento é a história da igreja que é revelada lá em Atos dos Apóstolos. Se você for ler Atos dos Apóstolos, desde o capítulo 1 até o seu último capítulo, você vai entender o porquê desse fato da história. Já sobre as doutrinas do Novo Testamento, você vai ver que as cartas que Paulo escreve, uma delas são a carta de Romanos, que é escrito a Judas, que mostram de maneira bem esclarecedora todos os mandamentos de Jesus para a sua igreja. E por que esse ponto da profecia no Novo Testamento? Porque se você for parar para analisar, no livro ali de Apocalipse, o próprio Jesus, Deus, vai se revelar a João na ilha de Patmos, se você for parar para ver ali no capítulo 2 de Apocalipse. Você vai ver ali que Jesus ele vai se revelar a João, vai mostrar os 7 selos para ele, e esses 7 selos eles indicam os últimos acontecimentos. E eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, devido a ser um assunto escatológico. Então isso eu vou tratar em outro vídeo que faremos aqui, tá bom? Mas eu quero que você entenda que essa parte da profecia é considerado no livro de Apocalipse, de quando Jesus ele vai se revelar a João as últimas coisas que irão acontecer no finais
dos tempos e, claro, a glória de Deus, o triunfo de Deus sobre o próprio inimigo. Amém? Que Deus venha te abençoar. Em nome de Jesus, se inscreva aí no nosso canal chamado Bíblia em Foco. Em outras oportunidades eu vou estar trazendo mais alguns pontos que nós abordamos aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se for possível, deixe um like aí nesse vídeo. Se você gostou, comente. Se você tem mais algumas outras ideias do que podemos tratar aqui, comente que certamente eu vou estar fazendo vídeos relacionados a algumas coisas que foram abordadas aqui. Se você ficou com alguma dúvida, comente, fale. Se você teve alguma dúvida quanto a isso ainda, comente aí, que na medida do possível eu vou estar esclarecendo as suas dúvidas e não deixe de forma nenhuma de compartilhar. Amém? Que Deus te abençoe, que você venha crescer na graça e no conhecimento das Sagradas Escrituras. Amém? Que Deus abençoe.